E hoje eu sei. Vamos para o primeiro vídeo sobre as minhas leituras em 2026? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Janeiro foi um mês de altas aventuras por aqui. Infelizmente, não foram altas aventuras literárias. Foi um mês meio complicado para as minhas leituras. Eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria. Claramente que sim, está tudo bem não conseguir ler. Nem sempre a gente vai conseguir ler tanto quanto a gente queria. Nem sempre a gente vai ter tempo para isso, nem ter disposição, nem ter vontade. Eu não li mesmo porque eu não estava conseguindo. Não chegou a ser ressaca. É muita preocupação só, gente. E nem a leitura estava conseguindo fazer com que a minha mente desligasse. Mas eu consegui ler sim algumas histórias e eu vim contar para vocês hoje quais foram as minhas viagens e quase embarques através delas no mês de janeiro de 2026. Quase eu falo 2025 porque eu sou assim. Inclusive, antes de eu começar, já considera se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque aqui sempre tem vídeos com dicas e recomendações de leituras para vocês. Sem falar que mês a mês eu conto para vocês através de quais histórias eu viajei. Ou quase isso. A primeira história que eu terminei em janeiro, eu comecei em dezembro, ali na última semana. Última semana de dezembro também é sempre corrida, então mesmo que eu comece a ler alguma coisa, sempre demora. Então eu terminei em janeiro e foi Marcadas pelo Destino, da autora Helena Vieira. Nessa história eu conheci Maia, que é uma loba shifter, e ela encontrou o amor em Rebeca, uma humana. E isso quando elas eram adolescentes. Mas mesmo com tanto sentimento, Maia precisou ir embora da cidade, porque elas moravam numa cidadezinha. Só que aí, 7 anos depois, Maia retorna à cidade. Isso porque ela quer acertar as contas com seu passado. Maia quer vingar a sua alcateia, que foi destruída quase por completo, além de que ela quer tentar reconquistar o coração de sua amada Rebeca. A questão é, será que Rebeca vai querer isso? Afinal, quando Maia vai embora, Rebeca fica destruída, e agora que ela retornou, ela tem sentimentos conflitantes. Mas o que Rebeca não imagina é que a volta de Maia vai fazer com que não apenas sentimentos retornem ao seu coração de forma intensa, e sim com que ela descubra mais sobre a própria linhagem, colocando Rebeca no centro de um conflito perigoso. E nossa, essa foi uma história deliciosa de ler. Amo sáficas, vocês sabem, inclusive aqui no canal tem vídeos específicos indicando apenas sáficas. Sáficas em casais sáficos. Amo casais sáficos. Então a história foi deliciosa de ler, ela foi muito bonitinha, elas são muito fofinhas, e foi muito legal ver uma história de Helena nessa perspectiva mais fantasiosa, né? Porque eu li histórias de Helena mais pautadas na realidade. Nesse caso aqui, ela é a mistura das duas coisas. Ela é uma fantasia urbana, né? Então, ela tem a cidadezinha, né? Uma cidadezinha no mundo real que tem esses seres místicos. E as pessoas, inclusive, sabem que esses seres existem. Então foi muito legal e diferente ver uma história de Helena nessa perspectiva. E ela arrasou de novo. Sem falar que a Helena sempre escreve personagens com química torando. Eu amo quanto ela escreve sem personagens assim, que a química tora e o tesão também tora. E as cenas de hot são de milhões. Que tesão maravilhoso, hein? Que tesão maneiro, hein? Então sim, esse livro foi 5 estrelas. Depois dessa história eu comecei a ler Amor em Tempos de Nevasca, edição Ragnarok, do autor Bruno Barbosa. E nesse livro eu conheci a caçadora Ingrid, que fugiu de casa há mais ou menos uns 3 anos, indo em busca do seu irmão que foi sequestrado pela Rainha das Neves. E em uma noite de tempestade, ao procurar abrigo dentro de uma caverna, Ingrid acaba se encontrando com contrabandistas. Estes liderados por Victoria, uma jovem, mais ou menos da idade de Ingrid, que tem o passado marcado por muitos traumas. Dores tão intensas que interferem diretamente no seu futuro. E eu comecei essa história bem curiosa e interessada pela jornada de Ingrid, tentando entender quais desafios ela ia encontrar pelo caminho, se ela ia conseguir superar esses desafios. Mas infelizmente essa história não funcionou muito pra mim e isso fez com que eu abandonasse. E eu li até uma quantidade considerável dela ali, quase 300 páginas, mas aí pra mim ela meio que não engatou tanto pra eu continuar lendo. E mais uma vez eu quero relembrar pra vocês uma coisa muito importante que eu já falei várias vezes aqui nesse canal, que é: abandone o livro, mas não abandone quem o escreveu. Isso porque, gente, eu li essa história e eu acabei a abandonando porque ela não funcionou pra mim. No entanto, ano retrasado, não foi ano passado, foi retrasado,
eu li um outro livro desse autor que eu gosto bastante, que é A Sociedade do Amor. Então, eu não ter gostado desse livro não quer dizer que eu não vou gostar de nenhum outro livro que esse autor escrever, assim como eu gostei do outro livro dele. E assim como eu falei de outras histórias com vocês, de outras autorias também, que eu não gostei tanto de um outro livro que a pessoa fez depois, mas eu favoritei um outro livro que a pessoa tinha antes, sabe? Em seguida a essa história, eu comecei a ler O Acordo das Rosas, da autora Sasha Peyton Smith. Esse livro aqui, de capa bonita, inclusive, ele... Olha que bonito! Tem essa coisinha aqui, ó, que fecha e tal. E esse livro aqui, ele parece ser bem interessante, apesar de aqui atrás ter escrito que ele é um triângulo amoroso. Quer dizer, que ele tem um triângulo amoroso. Mas é aquela coisa, né, gente? Às vezes tá escrito aqui que é triângulo amoroso e nem é. É uma linha reta e só diz que é triângulo. E eu fui ler mais pensando nessa perspectiva mesmo, porque, nossa senhora, sem condição. Mas o livro tá marcado aqui não porque eu estou lendo ainda. Quer dizer, eu tô lendo, mas não aqui. Eu tô mais pra frente desse livro. Eu comecei a ler esse livro, mas eu não dei seguimento à leitura dele. Por quê? No dia seguinte que eu comecei a ler esse livro, apareceu a oportunidade de eu ler uma nova história que está vindo aí, quer dizer, que estava vindo aí, já foi lançada. E esse livro é um romance de estreia da autora. E ele é nacional. This is Brasil! Então eu deixei essa aqui temporariamente de lado e fui na busca dele. Mas antes de eu te falar qual é esse novo livro que eu dei a preferência para ler, eu quero te lembrar que se você gosta dos vídeos que eu trago aqui para vocês no canal, gosta do podcast, que é a novidade que eu tenho por aqui, gosta também da Maratona Bissexual, gosta do Clube do Livro, enfim, gosta de tudo que eu faço para vocês, quero te pedir para considerar ser uma pessoa ainda mais apoiadora do meu trabalho. Porque sim, você me apoia quando você deixa curtida, quando você deixa comentário, quando você compartilha meus vídeos e demais projetos com as pessoas. Mas você vai me apoiar ainda mais fazendo parte do Apoia-se. Porque essa é a forma mais direta de apoiar meu conteúdo. Let's go! Lá tem apoios de valores diversos. E lembre-se, o que parece pouco, na verdade, é muito significativo. E lembrando que, mesmo que eu sempre entregue para vocês vários conteúdos gratuitos, ainda tem recompensas sobre cada apoio. Um dos que eu considero mais legais é a possibilidade de vocês escutarem os episódios novos do podcast muito antes de todo mundo. Bom, a última história que eu li em janeiro foi Ilhas Suspensas, da autora Fabiane Sesches. No romance de estreia da autora, eu conheci Mariana. E ela tem encarado a maternidade de diferentes formas. Primeiro, com a morte de sua mãe. Depois, com a frustração de várias fertilizações in vitro mal sucedidas. Por fim, com o distanciamento da própria língua materna, porque ela teve que migrar com o marido para um país com um idioma que ela não consegue se adaptar. Devastada com tudo que anda passando na vida, a única coisa que alivia o coração de Mariana é se afundar na sua tese de doutorado e também a companhia do seu amável cachorro Quincas. O marido de Mariana se habituou às mudanças com muita facilidade, diferente dela. No entanto, ao encontrar um grupo de amigas imigrantes, Mariana começa a perceber mais que existe sim a chance dela conseguir recomeçar nesse novo país. E essa leitura, gente, foi daquelas que chega a ser difícil de falar sobre, do tanto que eu me vi envolvida aqui. Ela diz tanto mesmo sem dizer tanta coisa, e eu digo isso porque ela não tem diálogos. É um livro que mistura romance e ensaio, me fazendo conectar a narrativa enquanto aborda sobre pertencimento. Ele é um livro mais melancólico, mas os bons sentimentos sobre os novos amores presentes se sobressaem, porque essa é uma história que vai falar muito mais sobre essas relações que a gente tem. Aqui tem sim um amor dela, né? Tem esse romance que ela tem com o marido dela, esse sentimento bom que ela tem com o marido dela. Só que é uma história que vai para muito além disso, vai falar sobre relações de amizade e pertencer a esses novos lugares. Esse foi um livro que me fez sair da minha zona de conforto, porque um dos temas aqui, como vocês me viram falar bem no comecinho, quando eu estava descrevendo ele, é sobre maternidade. Mas ele não foi nem um pouco menos satisfatório de ler por causa disso. Porque a abordagem do que foi trazida aqui me fez me sentir presente nele. Eu dei 5 estrelas para essa história e tem vídeo sobre ela aqui no canal, link na descrição. No final de janeiro eu também tentei reler os contos da Vila Silenciosa, mais especificamente os 2 últimos contos, porque a gente
eu botei, né, de proposta pra gente ler no Clube do Livro Ticket Literário, que reativei esse ano de 2026. Se você quiser conhecer mais sobre o meu Clube do Livro, acesse o link que tá aqui na descrição, que tem, né, explicando direitinho pra vocês sobre como funciona ele. Mas, como eu falei pra vocês, janeiro foi um mês um tantinho complicado pra mim. Então a minha ideia era reler esses 2 contos, que são contos que eu li muito rápido quando eu li da outra vez, e eu ia reler agora de novo, mas, né, não deu. Eu terminei Ilhas Suspensas e não consegui ler mais nada. E é isso, gente. Essas foram as histórias que eu li e que abandonei em janeiro de 2026. Você já conhece alguma dessas histórias ou tem vontade de ler alguma delas? Me conta nos comentários e lembre-se que, se for ler as histórias, caso ainda não tenha as lido, os links para elas estão disponíveis aqui na descrição. Mas, antes de as ler, sempre verifique possíveis gatilhos e classificações indicativas de todas elas. Boas leituras para vocês e muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!